Bem-vindo ao canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição. Súmula: regulamenta a Lei Estadual número 15.608, de 16 de agosto de 2007, para a elaboração de termos de referência e de contratos para aquisição de bens e prestação de serviços pela administração pública estadual direta e indireta. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto estabelece regras e critérios para aquisição de bens e contratação de serviços continuados e não continuados, excluídos os serviços de engenharia e as contratações de soluções na área de tecnologia da informação e comunicação, pelos órgãos da administração direta, pelas autarquias, inclusive as em regime especial, pelas fundações públicas e pelos fundos especiais, não personificados, e dá outras providências. Artigo 2º. A aquisição de bens e contratação de serviços de que trata este decreto deverão ser precedidas de planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber. Artigo 3º. O objeto da contratação será definido de forma expressa no instrumento convocatório da licitação e no contrato, exclusivamente como aquisição de bens ou prestação de serviços, continuados ou não continuados. Artigo 4º. Os órgãos e entidades contratantes deverão registrar no módulo de contratos do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços, GMSCAPD, uma listagem atualizada dos contratos continuados firmados, com todas as características necessárias para atendimento do controle interno e externo. Seção 4. Da contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 15. Nos termos do artigo 48, 3 da Lei Complementar N. 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Estadual nº 2474, de 2015, a administração deverá estabelecer, em certames para aquisições de bens de natureza divisível, cota de até 25%, do objeto para contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas. Parágrafo único. A regra do caput poderá ser excepcionalizada quando: 1. Não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 3. O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os objetivos de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas, e incentivar a inovação tecnológica. Seção 8. Das obrigações da contratante na aquisição de bens e prestação de serviços. Artigo 17. São obrigações da contratante: 1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 4. Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando o prazo para sua correção. 5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado. 6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos. 7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber. Parágrafo único. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. Seção 10. Das obrigações da contratada para fornecimento de bens. Artigo 20. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. Artigo 21. São obrigações da contratada para fornecimento de bens: 1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078, de 1990. 3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos. 4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 7. Manter atualizados seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente. 8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do artigo 104 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Parágrafo único. Além das obrigações descritas nos incisos 1 a 8 do caput, devem ser observadas outras obrigações específicas em função da peculiaridade do objeto a ser contratado. Seção 11. Das obrigações da contratada para prestação de serviços. Artigo 22. São obrigações da contratada para prestação de serviços: 1. Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no termo de referência em sua proposta. 2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela administração. 4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078, de 1990, ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os equipamentos de proteção individual, EPI, quando for o caso. 7. Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.
8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a contratante. 9. Atender às solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de referência. 10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da administração. 11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 12. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 14. Manter durante toda a vigência do contrato, incompatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 15. Manter atualizados seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente. 16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 104 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. 18. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no termo de referência, nos termos do artigo 21 da Lei Estadual 15.608, de 2007. 19. Quando o projeto referir-se a obra e material de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 20. Garantir à contratante, a, o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações. B. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante. Parágrafo único. Além das obrigações descritas nos incisos 1 a 19 do caput, devem ser observadas outras obrigações específicas em função da peculiaridade do objeto a ser contratado. Seção 13. Da subcontratação. Artigo 24. O termo de referência deve prever se será ou não admitida a subcontratação parcial do objeto em função de suas peculiaridades. Parágrafo 1º. Se admitida a subcontratação parcial do objeto, deve ser estipulado qual é o limite percentual do valor total do contrato admissível e as condicionantes. Parágrafo 2º. A subcontratação depende de autorização prévia da contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Parágrafo 3º. Quando a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação for admitida, é imprescindível que se exija o cumprimento dos mesmos requisitos por parte da subcontratada. Parágrafo 4º. Em qualquer hipótese de subcontratação,
permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. Seção 14. Da alteração subjetiva. Artigo 25. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que: 1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original. 2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato. Parágrafo único. A alteração subjetiva a que se refere este artigo deverá ser feita por termo aditivo ao contrato. Seção 15. Do controle da execução. Artigo 26. Deverá ser previsto no termo de referência que após executado o contrato, o seu objeto será recebido: 1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. 2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Seção 16. Das sanções administrativas. Artigo 27. O licitante e a contratada que incorram em infrações sujeitam-se às sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608, de 2007, e na forma estabelecida no capítulo IV do título I deste decreto. Título 3. Dos contratos para aquisição de bens e prestação de serviços. Capítulo 1. Regras para contratação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 51. A administração pública estadual poderá, na forma da lei e deste decreto, contratar, isoladamente ou em conjunto: 1. Serviços não continuados. 2. Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. 3. Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra. E 4. Aquisição de bens. Parágrafo 1º. A prestação de serviços de que trata este decreto não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração, vedando-se qualquer relação entre esses que caracterize pessoalidade e subordinação direta. Parágrafo 2º. O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de licitação e no contrato, exclusivamente como prestação de serviços, sendo vedada a utilização da contratação de serviços para contratação de mão de obra, conforme dispõe o artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Artigo 52. No âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. Parágrafo 2º. Na contratação das atividades descritas no parágrafo 1º deste artigo, não se admite a previsão de funções que lhes sejam incompatíveis ou impertinentes. Parágrafo 3º. A administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção. Parágrafo 4º. As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a nomenclatura estabelecida no Código Brasileiro de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. Artigo 53. Serviços não continuados têm como escopo a obtenção de produtos específicos em um período pré-determinado, sem necessidade de prorrogações por vários exercícios financeiros. Artigo 54. Os serviços continuados, com ou sem mão de obra com dedicação exclusiva, que podem ser contratados de terceiros pela administração, são aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe este decreto. Artigo 55.
sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço prestado, esta deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será utilizada como um dos parâmetros de aferição de resultados. Artigo 56. Os órgãos e entidades contratantes deverão fixar nos respectivos editais de licitação o preço máximo que se dispõe a pagar pela realização dos serviços, tendo por base os preços de mercado, inclusive aqueles praticados entre contratantes da iniciativa privada. Seção 2. Das vedações. Artigo 57. É vedada, nos contratos de prestação de serviços, a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam 1. Indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custos. 2. Caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. 3. Previsão de reembolso de salários pela contratante. E 4. Subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante. Artigo 58. É vedada a contratação de atividades que 1. Sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 2. Constituam a missão institucional do órgão ou entidade, e 3. Impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como a. Aplicação de multas ou outras sanções administrativas, b. A concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações, c. Atos de inscrição, registro ou certificação, e d. Atos de decisão ou homologação em processos administrativos. Artigo 59. É vedado à administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como 1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário. 2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas. 3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. E 4. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. Canal André Gestão de Contratos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Gostou do conteúdo? Contribua. Link na descrição.